Amém. Comandos, eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas aniversariante da semana, tem alguém para chorar e abençoar? Pode para cá, por favor. Pode vir. Tu veio aqui esse dia, negão? O que você quer? Hã? Rapaz, não fala nada não. Quantos anos de casado mesmo? Não. Casado não. Aí mais você falou na mulher, mais quantos anos? Mais 2, 11 anos. Ele é morreu. Gente, mulher não vai morar sem casar. Cara, né? Quer virar os olhinhos, vai ter que casar no cartão, cara. Oxi. Eu sei que o que é você assim? 21 de São Miguel. Tem cara que é dos 55 esse moço aqui? Você, Claudio? Você tem um beijo para poder apresentar o Senhor? Olha. Fica aqui, pessoal. Vamos ver essa bênção. Mais alguém? Bebê para apresentar o Senhor Deus? Quem só apresenta a sogra, mas o resto? Você pode cair perto do novo orar, abençoar esses queridos. 11 anos juntos, 9 pesados, que Deus dê mais uns 80. Né? Rafael virou avô. Né? Ele está chateado porque não nasceu moreninho, nasceu branquinho. Eu falei, calma, que o próximo vai nascer moreninho. Né? Isso aqui, né? Tá? Vamos lá. Coloque as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque aprove o Senhor estarmos aqui nesta noite, Pai. Queremos abençoar no nome de Jesus a vida desse casal, Rafael e Cleiciane. Que o Senhor os guarde, abençoe a vida deles em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem trabalhado contra eles, Pai, trazendo contenda, se está trazendo discussão, ser repreendido em nome de Jesus. Abençoamos, que em nome de Cristo seja agora cancelado tudo aquilo que é contrário, falas, inveja, qualquer coisa contra vocês, a vida de vocês, nós cancelamos em nome de Jesus. Deus, oramos pela vida de Cláudio e de Mike Rafael, abençoamos a vida deles em nome de Jesus, que o Senhor dê muitos anos de vida, com muita paz, saúde, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Cristo, abençoamos esse bem do Dilson, em nome de Cristo, entregamos as mãos do Senhor, que o Senhor guarde, livre, em nome de Jesus, tudo que é contrário a essas vidas, venha cair por terra. Nós, como igreja do Eterno, abençoamos o nome de Jesus, sejam abençoados, guardados, em nome de Jesus. 2026 de bênção na vida de vocês, em nome de Jesus, amém. Oramos e aplaudimos ao Senhor, graças a Deus. E se você acordou, vamos só ler alguns versículos aqui. João capítulo 2, se você puder abrir na sua Bíblia, aí você senta depois e já fica mais tranquilo, tá? João capítulo 2, João, versículo 23. Vocês visitantes são bem-vindos, adultos parecidos, bem-vindos, né? Tem outra pessoa lá também, parece que tem ali, né? Deus abençoe muito em nome de Jesus. Esteja conosco aqui na virada do ano, para 31, o dia 1º, quarta-feira. João capítulo 2, versículo 23, posso ler? Está alguma coisa rachando aqui, não sei se é o retorno, não sei se é o meu microfone. Ajuda eu aí, por favor. Estando Jesus em Jerusalém, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Estenda as mãos para cá, me ajuda por favor a orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, pelo poderoso nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor. Eu peço que ela não volte vazia. Quero pedir ao Senhor que fale a cada um de nós. Chegamos aqui, Senhor, nos dê a capacidade de compreender a tua palavra em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que venha falar com cada um de nós aqui, pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Supra aquilo que eu não posso fazer. O Senhor pode todas as coisas em nome de Jesus. Deus, eu quero repreender desse ambiente toda inquietação, ansiedade, agitação, tosse, gripe, alergia, dores. Se você que está sentindo hoje, eu oro para que Deus te cure agora em nome de Jesus. Que Deus aquiete a tua mente, a tua alma, que o Espírito Santo possa se mover em ti agora, e pelo poderoso nome de Jesus, só a presença do Senhor é bem-vinda nesse lugar e sobre a tua vida, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. E tudo que eles fizer aqui, nesse
nesta noite, damos a Ele a honra, a glória e o louvor, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema: crer importa mais do que ver. Você crer importa mais do que ver. O perigo de crer em sinais, se basear só em sinais e não em quem fez ou quem está fazendo eles. As pessoas vêm muito em busca de evidências, sinais, milagres. Isso é um perigo, porque muita gente que não é de Deus também faz milagres. Jesus disse isso, que nos últimos dias pessoas iriam expulsar demônios e fazer curas, mas o próprio Cristo disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que não se arrepende mais. Então, as pessoas, elas creram em Jesus porque viram que Jesus fazia coisas, multiplicava pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitava mortos, abriu olhos aos cegos. Jesus fez muita coisa, e eles vendo aquilo, eles creram em Jesus. Mas isso não mexeu com o ego do Senhor Jesus, porque ele conhecia o ser humano, ele sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia. E nós não sabemos quem somos, porque nós não somos bons. Dá uma pena quando alguém diz: eu sou tão bom. A minha vontade vai ser: você é ruim igual eu, cara. Nós não valemos nada. É a misericórdia do Senhor que nos deixa um pouco melhores. Amém? Principalmente gente já de uma certa idade, estão bravos quando dizem que são bons e eu digo que não é. Nós não somos, querido. Nós somos pessoas ruins, mesquinhas, egoístas. Eu e você somos isso. Amém? Então não tenha medo de dizer agora para a pessoa que está do seu lado, dizer assim: o pastor está falando para você também. Se essa pessoa ficou muito séria, é porque no fundo ela acredita que você está falando a verdade, certo? Amém? Então os sinais são parte importante da obra de Deus, amado. É importante ter sinais, mas isso não quer dizer que isso é tudo. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz que sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, né? Vão falar novas línguas, e quando impôs as mãos nos enfermos, eles ficarão curados, certo? Então os sinais tem que ter na minha vida e na tua, nós que cremos no Senhor Jesus. Mas isso não é o único critério, a única régua para você saber se aquilo é de Deus ou não. Sinais são parte importante, né? Mas quase sempre são incrédulos que se preocupam ou buscam sinais, porque precisam de milagres e sinais para validar a fé deles. A fé deles é tão pequena que eles precisam de ver o tempo inteiro alguma coisa para que eles continuem crendo no Senhor Jesus. A Bíblia dá mais valor para quem tem fé do que para aquele que busca ver para ter a sua fé. Lá em João capítulo 20, versículo 25, diz que Jesus ressuscitou, se apareceu para algumas pessoas, e Tomé disse que eu não acredito. Eu só acredito se eu ver Jesus, colocar o dedo no buraco dos cravos e a mão onde entrou a lança, senão eu não creio. Ele disse isso: eu não acredito, eu só creio se eu ver. Amém? Você é assim também? Você precisa crer para ver, ou você consegue crer acreditando que você vai ver? Amado, nós que somos de Deus, nós vivemos pela fé. Então, se você está esperando ver para você passar a crer, desista. Nós precisamos crer para nós vermos. Isso é fé, amém? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova do que se não vê. Você tem uma prova que você não está vendo, mas que está dentro de você. Você acredita que vai acontecer. Isso é fé, amém? Então Tomé em 20:25 também disse: eu só acredito se eu ver. 8 dias depois, lá em João capítulo 20, versículo 27 ao 29, Jesus aparece no meio de todo mundo. Tomé levou um susto, quase que eu duro. Tomé, coloca a tua mão aqui, ó. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente, creia. E ele caiu aos pés de Jesus: Senhor Deus, meu Deus, meu Deus. Porque você viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados, felizes, realizados, plenos são aqueles que não viram, mas creram. Amém? Na nossa vida de fé, amado, nós cremos para ver. Amém? O teu pai está te dando trabalho, você passa a crer que Deus vai transformar para você ver a mudança. Você tem algum problema de saúde, você precisa crer que Deus te cura para você receber a cura.
Mas aquilo que você diz se você crê ou não. Ai meu Deus, essa dor de cabeça que você tinha embora voltou. Isso é o que alguém que não crê que diz. Alguém que crê diz: eu sei que já fui curado pelas dores de Jesus de Nazaré. Essa dor eu não aceito na minha vida. E você começa a falar, daqui a pouco Deus te toma, aquela dor vai embora, você recebe a tua cura para a glória do nome dele. Amém? Quem passa a crer em Deus por algo que viu, geralmente, quando você crê em Deus, mesmo que você não tenha visto Ele, é porque você ouviu a mensagem. E o Espírito Santo trouxe ela ao teu coração e você creu naquele momento. Amado, eu nunca vi Jesus em carne e osso, ou em espírito. Você já viu? Mas eu creio nele em todo o meu coração. Eu creio nele mais em Jesus do que eu estou te vendo agora. Eu creio nesse Deus. Eu creio que você crê também, mas você nunca viu ele. Mas você creu, amém? Como é que você creu? Alguém falou para você de Jesus Nazaré. Por isso que é importante nós falarmos de Jesus para as pessoas, sim ou não? Então, existe pessoa que não. Se você quer evidências, quer ver o negócio acontecer, você não vai se contentar com aquilo que você vê. Por mais que você veja, você não vai se contentar. Tem muita gente que segue Cristo por interesse. Eu tenho um interesse na minha vida. Primeiro de ser salvo, depois eu quero ficar rico, depois eu quero um casamento abençoado, depois. Então, essa pessoa tem interesses. E chega um tempo que só o ver se torna algo pouco. A pessoa passa a ter interesse nos benefícios que Jesus pode oferecer além da salvação. João capítulo 6, versículo 26, Jesus disse algo que eles haviam crido em Jesus, não porque viram milagres, mas porque comeram e se fartaram dos pães. Olha só, se não tivesse pão, não teriam crido em Jesus. Encheram a pança, agora nós cremos em Jesus. Não porque Jesus ressuscitou mortos, porque Jesus expulsou demônios, porque Jesus abriu os olhos aos cegos. Não foi. Eles creram porque Jesus multiplicou pães e peixes. E eles queriam que Jesus continuasse a multiplicar pães e peixes. Querido, o céu não é uma moeda de troca para nós. O céu não é nada que você faça para ser salvo. O céu é o que Jesus fez para que você fosse para o céu habitar com Ele um dia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você nem de mim, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, o que muitas vezes acontece é que a pessoa passa a seguir a Cristo por um interesse. Talvez só no coração dele, mas ele tem um interesse. Por mais que ele veja Deus curando, libertando, abençoando, ele passa a querer também, a sempre querer mais coisas. O meu coração e o teu é um precipício sem fundo. Se você tem um carro, você vai querer um mais novo. Se você tem um carro, você vai querer construir outra. Você nunca vai se contentar com nada. Geralmente é assim. O problema das pessoas não é não ter contentamento naquilo que tem, amado. Que por mais que a pessoa não tenha, mas ele tem. Muito mais do que muita gente não tem nada. Falta um contentamento no nosso coração. Você é contente pela casa que você mora, você é contente pelo marido que você tem contentamento pela esposa que Deus te deu, você tem contentamento pelos filhos que saiu de ti. A maioria das pessoas não tem contentamento, reclamam por tudo, amado. Então a pessoa que quer ver o tempo inteiro, ela vai passar a não crer em Jesus, e quando segue Jesus é porque quer um benefício à parte. Segue a Cristo por interesse. E mesmo vendo e até usufruindo de algo, de alguma coisa, com o tempo vão passar a não crer. A pior pessoa para você falar de Jesus não é aquela que está lá agora na sarjeta, o bêbado, drogado, alguém distante de Jesus. É você pregar para um ex-crente. Você vai falar para ele: já sei de tudo isso, pai, já li a Bíblia, mas por que esse cara deixou de ser crente? Se Jesus é bom, se Jesus dá vida eterna, perdoa o meu pecado teu, abençoa a nossa vida, livra-nos da morte, do assassino, do invejoso. Por que a pessoa deixa de ser Jesus? Porque de tanto querer ver, talvez a vida dele não competia com o que ele visse ali, não permitia ele ver, ele desistiu de ser de Jesus. O tal do desviado, do ex-crente, é a pior pessoa para você falar de Jesus. Já vi muita coisa, cara. Já vi, Deus já até me usou, mas ele não fica na presença de Deus. O que diz mais, João capítulo 12, versículo 37. A palavra de Deus diz que embora o povo tivesse seguido tantas obras, não creram em Jesus, amado. E embora o povo tenha visto tudo que Jesus fez, eles não creram no seu Jesus. Você crê em Jesus? Porque Deus deve ter feito algo na sua vida.
Tem pessoas aqui que chegaram à igreja endemoniados, hoje são libertadores. Mas será que você que aconteceu isso, você crê de fato que existe um propósito na tua vida para Deus ter feito isso? Porque o meu negócio não é só comer o pão, mas eu tenho que compartilhar esse pão com pessoas que ainda não têm ele, sim ou não? Então, por mais que Jesus fez obras, eles não creram no Senhor Jesus. O que Jesus mais deseja, amado, é que você creia nele, amém? Ele te ama tanto que ele sabe que se você crer nele, ele vai poder levar você para o céu. No céu de Jesus, amado, não entra de qualquer forma. Não é com a tua religião, não. Não é com o voto que você vai pagar, não. Ou com o valor do dinheiro que você entrega em alguma igreja. Não. É crendo e confessando Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. A palavra diz isso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca, se com teu coração crê em Jesus e com tua boca você confessar Ele, você vai ser salvo. Romanos 10, 9 e 10. É isso mesmo? Me ajuda aí. Eu estou velho, também sou obrigado a lembrar tudo, não. João capítulo 14, versículo 11. Jesus faz um desabafo. Crede que estou no Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos pelas obras que eu tenho feito. Vocês não querem acreditar porque eu sou bonito, que eu, né? Creio pelo menos pelos milagres que eu tenho feito diante de vocês. Ninguém fez o que eu fiz. Jesus disse para aquele povo: crede em mim pelo menos por causa das obras. E mesmo assim o povo, com coração duro, não cria no Senhor Jesus. Sem crer em Jesus não há salvação, amado. Alguém pode ter visto ele sair da sepultura, pode ter visto Jesus ressuscitar mortos, mas se ele não creu em Jesus, ele está no inferno agora, não teve salvação para esta vida. Jesus nos conhecia por dentro sobre o que era a natureza humana. Ninguém engana Jesus, amado. Às vezes até a nossa oração é uma oração muito cheia de duplicidade. Senhor Deus, se tu me abençoares, pagaria um voto em tal lugar. Gente, tem de cristão com a vida arregaçada, porque fez um voto e não cumpriu, você nem imagina. Já orei para muita gente: pastor do céu, minha vida está enrolada 10 anos, o que eu fiz? Eu falei: aconteceu alguma coisa. E a gente vai investigar, fez um voto na hora da angústia. Jesus, se é aquela causa na justiça lá de 300 mil, eu vou dar 3 mil em alguma igreja aí. Ele comeu os 3 mil, mas os 300 nunca deu nada. E aquilo ficou diante de Deus. Lá em Eclesiastes 5 diz que é melhor você não fazer voto nenhum. Deus não quer o seu voto, do que você fazer e não cumprir ele, certo? Então, pastor, o que eu faço se eu fiz um voto? Você pede perdão a Deus e nunca mais faça voto, porque não precisa do seu voto para abençoar você. Ele te abençoa porque te ama, certo? Amém? Então Jesus conhecia aquelas pessoas por dentro, amado. Tem pessoa que até a oração dele é egoísta, é mentirosa. Deus, se tu me dá tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mentira. E Jesus sabe que é mentira. João 2,24 na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma outra Bíblia mais jovem, né? Com a linguagem mais clara, diz assim no versículo 2: mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. A palavra de Deus diz que nem chegou na boca a palavra, Deus já sabe o que nós vamos falar, certo? Amém? Deus nos conhece tanto que Ele conheceu você no ventre da sua mãe. Você estava aqui com coisa pequenininha, tamanho do caroço de milho, pequena perninha lá, né? Só duas, tá, gente? Não é mais que duas, não. E Jesus conheceu você no ventre da tua mãe. Então, por que eu estou aqui? Por que eu vim a esse mundo, né? Pergunta de gente derrotada, não é? Você veio a esse mundo porque Deus permitiu que você viesse. Agora, o que Deus quer que você faça nesse mundo, já é uma pergunta que você tem que fazer para Ele, amém? Ninguém me ama, meu pai não me ama, meu mãe, Jesus te ama? Pai, você mendigo de amor, querido. Busque o amor que já tem para você pronto desde a eternidade, que é o amor do Pai. Um dia eu estava orando e lamentando: meu Deus, meu pai me rejeitou, me batia porque era um preto mais claro que ele, achava que eu não era filho, aquela lamentação, sabe? Nunca ganhei um abraço, nunca ganhei eu te amo, nunca, eu escutei dizer assim: meu filho, isso ficou bom. Eu lembro que ela, sabe, aquela lagartixa chorando. E ele vê assim tão suave: você tem o meu amor, eu não preciso de outros amores, você tem o meu amor, que é muito grande para você. Vejo homens, amados, esse medicando amores, né? Nem falo para você, o pastor é feliz, mas eu nunca corri atrás de ninguém, não. Isso é coisa do capeta, de gente doida. Tem mulher que quando o marido diz vai embora, ela ajoelha na frente do infeliz lá. Isso é coisa do capeta, gente. Ajoelha-se na frente de Jesus, chora aos pés dele, receba todo mundo que tem para você. Gente, nós estamos vivendo num mundo louco. E eu sei que eu amo a minha esposa, mas eu ajoelhar aos pés dela é ruim.
Você vai levar pra casa não, em cima de a gente brigar, né? Eu ligo pra velha e falo assim, tô indo também, velho, prepara meu quarto aí, a velha já dá um jeitinho pra falar pra ela, fica aí, não vem não, certo também? Pessoas sem personalidade, sem caráter, sem vergonha na cara, a gente fica se humilhando com as pessoas. Me ame, por favor, não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem valor, Jesus te denota valor. Quer ir embora? Vai embora, some em nome de Jesus. Pastor, você é doido? Não sou doido, não. Tem vergonha desse cara que mamãe beijou aqui, amado? Nunca fui atrás de mulher, né? De homem eu já fui, que se ele bater em mim, né? Corri dele, né? Tá apontando meu filho lá em Guaraná e sei lá quando lá, uma gangue lá me pegou de ripa, quase me mata, fiquei todo estupiado, né? É sério, mano. A gente tem que entender que algumas pessoas o tempo acaba na nossa vida. A Bíblia conta de Ruth, e Ruth era uma moabita. Noemi era sogra dela. Morreu o marido de Noemi, os 2 filhos de Noemi, Malom, Quilom, e ficou 2 viúvas com 2 noras. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. E aí ela decidiu voltar para Israel. Meus filhos, eu vou voltar para minha terra porque deu pão lá, Deus voltou a abençoar a terra, eu vou voltar. Viúva e seus 2 filhos e com 2 noras. E uma das noras beijou ela, né? Ruth era uma sogra boa, mano. Tem uma sogra. Noemi. Tem uma sogra que não vale nada. Que a nora fala, vai embora, desgrama, some, peixe, né? Gente, se você é sogro e sogra, fica na tua. Vai cuidar da sua vida. É sério mesmo. E aí, a Orfa, ela disse, eu não posso levar vocês, eu não tenho mais filho para vocês. E a Orfa decide voltar para a terra dela e Ruth vai com Noemi. A Bíblia não diz que Orfa era uma pessoa ruim, que era uma nora que não prestava. Não. Só que o tempo de Orfa acabou. A gente tem que entender que algumas pessoas, o tempo dela acaba na nossa vida. Você tem que ter a maturidade assim, quer ir? Vai, que Deus te abençoe, porque eu quero ser abençoado. E você comigo, você não me deixa ser abençoado por Deus, amém? Você tem essa, né? Você tem isso? Amém, amado? Pastor, o senhor está falando para divorciar? Não. Eu estou falando para você se posicionar como pessoa, você tem valor. Não se humilha para ninguém, não. Se humilha diante de Deus e Ele te levanta. Amém? Amém. Glória a Deus. Então lá em Salmo 139 fala que Deus nos conheceu no ventre da mamãe, assim como foi com o salmista também. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. De longe penetra os meus pensamentos. Então o que você pensa, Deus sabe. Aleluia, oh Deus. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde, meus, entrarei no teu espírito? Para onde vou fugir da tua face? Agora, versículo 14. Graças te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhosos me formaste. As tuas obras são admiráveis. Ele está falando de você, querido. Amém? E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Quando no oculto o teu pai pegou a tua mãe e te fez. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância uniforme, só o zigoto lá, aquela célula pequenininha, né? Aquela coisinha microscópica. Deus te viu naquele momento. E no teu livro foram escritos em todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O dia que você foi, por isso que eu sou contra aborto, gente satanizada que defende aborto. Você que vai voltar ano que vem, vê se seu partido defende aborto ou não, seja de Deus, seja da vida. Uma criança, a partir do momento que houve ali o encontro da célula masculina com o óvulo ali, já tem uma vida ali, querido, certo? Ah, se for de 3, 4 semanas, pode. Meu corpo, minhas regras. Então, porque esse corpo infeliz que não tem regra, não tomou cuidado para a pessoa não ficar grávida. Pessoas irresponsáveis, assassinos. Todo aborto, assassinato, essas pessoas vão prestar conta diante de Deus um dia, amado. Tudo bem? Você pensa igual eu? Não precisa, mas isso é bíblico.
Tem gente, tem uns crentes aí, sabe, neoliberal, que acha que não. Os teus olhos me viram substância uniforme no teu papapá, quando nenhum deles havia ainda. 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aí versículo 23, por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos nós temos caminho mau. E Deus nos sonda, nos convence e diz: não vai por aqui não, vai por ali. Amém? Mas Jesus nos conhece, amado. Mateus capítulo 9, versículo 4. No capítulo 9 diz que Jesus trouxeram um aleijado na cama para Jesus curar. Só que eles não conseguiram chegar até Jesus. Abriram o teto e desceram o aleijado com cordas na frente de Cristo. E Jesus ali olhou para a fé dos amigos que trouxe o aleijado e disse assim: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E eles arrazoavam dentro deles, pensavam dizendo: quem é esse que diz besteira? Quem pode estar perdoando pecados se não for Deus? E Mateus 9,4, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês têm coisas ruins dentro de vocês? Então Jesus, ele conhece eu e você. Ele nos conhece. Talvez teu pai nunca te conheceu, a tua mãe também não. Talvez teu marido não te conhece, a tua esposa também não. Mas Jesus conhece a mim, conhece a você. A única coisa boa que você pode fazer é chegar a Deus: eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Me toma nas tuas mãos e melhora, Senhor. Melhora, porque eu quero melhorar no nome de Jesus. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração do homem é tremendamente corrupto. Esse homem é gênero, tá, gente? Homem, mulher, é eu e você. Eu gosto de colocar eu também, porque eu não sou melhor que você, não. Sou farinha do mesmo saco, tem as mesmas limitações suas. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu conheço o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece a mim e você por dentro. Amém? Psicologia diz que nós só somos autênticos quando estamos sozinhos. Aí nós somos verdadeiros. Chegou bem perto de nós, nós passamos a simular, a mentir, a fingir um personagem que nós não somos. Tem gente que é uma pessoa fechada, né? Introspectiva. Quando chega alguém, meu amigo, como é que você está? Rapaz, que cara bacana, que carisma, que simpatia. Mentira, é fingimento. Quando ele fecha a porta do quarto dele, cai a máscara dele. Eu sei que você não é assim, amém? Conta-se uma história que uma vez foi um homem consultar um psicólogo muito famoso naquela época. E aí aquele homem chegou, sentou na cadeira, e o psicólogo: pois não, o que o senhor deseja? Ô, senhor doutor, eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito infeliz, eu sou muito triste, eu tenho depressão, já tentei me matar umas 3, 4 vezes, e me disseram que o senhor é uma pessoa muito boa, que o senhor tem umas palavras, umas orientações, eu preciso tanto. E ele falou: rapaz, já sei o que você vai fazer, nem vou clinicar, nem vou te consultar, e nem vou cobrar consulta, porque eu gostei de você. Doutor, o que é? Vou passar para você aqui um endereço de um circo que chegou na cidade. Se você for lá e assistir uma apresentação do palhaço Michuruca lá, você fica doido. Rapaz, aquele palhaço é muito top, cara. Ó, eu tô com dor de barriga até agora, que eu rachei de rir, cara. Aquele cara é bom demais, é um profissional, aquele cara tem o dom de fazer as pessoas rir. Rapaz do céu, fala com você, o cara, né? Se você for lá, eu tenho certeza que você vai dar umas risadas muito boas e essa depressão, essa tristeza vai embora, viu? Aí aquele homem: não tem jeito não, doutor. Não tem como não, rapaz. Vai lá pelo menos e assiste a apresentação do palhaço para você ver. Você vai ficar diferente. Não tem como não, doutor. Como assim não tem como? Eu sou aquele palhaço, doutor. Eu faço show quando as luzes se acendem no picadeiro e dizem: ei, com vocês agora, o palhaço Michuruca! Aí eu faço cambalhota, eu faço palhaçada lá e faço todo mundo rir. Mas quando as luzes se apagam, que eu entro lá no meu lugarzinho, no meu camarim, que eu começo a tirar aquela tinta da minha cara, as lágrimas também começam a descer. Eu faço as pessoas rirem, mas eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Aí eu estou quase caindo duro. Muitos de nós somos assim, botamos uma máscara
para as pessoas, mas lá dentro Deus nos conhece, por dentro, na nossa intimidade, com aquilo que só está guardado em nossa mente. Amém? Vocês aqui? Mesma multidão que acompanhava Jesus, que bebeu vinho que foi transformado em água, que comeu pão e peixe, que dizia para ele: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que dava saudação de rei para Jesus. Alguns dias depois estava gritando: crucifica, ou crucifica, ou crucifica, mata esse Nazareno. É a mesma multidão que Jesus disse que conhecia que era a natureza humana. Nem eu nem você não vamos convencer Jesus de nada que nós somos, que nós não somos. Certo, amém? Jesus, ele amava Pedro. Ele avisou Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: o Senhor amor, mas eu não nego. Pedro negou Jesus. E nós também temos negado Jesus muitas vezes na nossa vida. Jesus perdoou Pedro, restaurou a vida de Pedro, e eu creio que ele tem feito isso com a nossa vida dia após dia. Nós temos a natureza ruim, amado. Se você não se convenceu disso, você não presta para ser crente, para ser cristão, para você entrar no céu. Porque você acha que você tem alguma coisa boa dentro de você, que Deus vai valorizar essa coisa boa. E a única coisa boa que há em alguns de nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Vou dar uma orientação de Deus para você aqui hoje. Hoje é o último culto do ano. Se você crê em Jesus só por algo que você viu ou que Ele fez, está na hora de ter um encontro com Cristo, o Cristo da palavra. Amém? E Ele está muito perto, irmão. Só que nós não lemos mais a palavra do Cristo e nós não vemos Jesus de coisa forma alguma. Lá em João capítulo 14, versículo 8, um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Pode pedir, Filipe. Mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai, e para mim está bom, Jesus. E Jesus: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você não me tem conhecido. Quem vê a mim vê Deus, Filipe. Eu sou Deus, não entendeu não? Mas você quer saber como que é o caráter de Deus? Leia na Bíblia e descubra como foi o caráter de Jesus. Se você quer saber como que Deus ama, veja na Bíblia como que Jesus nos amou, certo? Se você quer saber como que é a fala de Deus, veja como Jesus falava na Bíblia. Amém? Está muito perto de você ver Deus, se você quiser. Porque muitas vezes é só ver o milagre, ter uma resposta de Deus não será o suficiente. Precisamos ver Jesus. Amado? Amém? Agora escuta uma coisa importante, porque, né? Se você não escutou nada até agora, eu gostaria que você escutasse agora para frente. É uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você ainda não viu aquilo que tem orado, e faz algum tempo que você tem orado. Você não viu ainda, você não tocou. Talvez já faz alguns anos, talvez foi nesse ano de 2025. Talvez aconteceu com você o que aconteceu com muita gente: frustração. Eu queria ter realizado, eu queria ter avançado, eu queria ter visto e não vi. Pastor, o que eu faço numa situação dessa? Você continua crendo em Deus. Romanos 12 diz que regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Então não deixe de se alegrar na esperança. O que é esperança? É aquilo que você espera, amém? Então continue tendo alegria em Jesus, nessa esperança que você tem no coração. Só que você também deve continuar sendo paciente no momento que você está vivendo. Tem gente que fica louco quando o treino está bom, amado. Chuta a mulher, briga com o marido, espanta o cachorro, cospe na cara da sogra, né? Tenha paciência, esse momento vai passar em nome de Jesus. E perseverança na oração. Uma pessoa que não é perseverante em orar todos os dias, irmão, ele se torna impaciente na caminhada. Ele não tem mais alegria. Ele entrega os pontos. Eu queria falar para você: Deus diz para você nesta noite: alegrai na esperança, paciência na tribulação, e na oração continue perseverante. Amém? Jó capítulo 14, versículo 7 fala algo tremendo. Jó 14, 7. E aqui não está falando de planta, não, está falando de gente, tá? Eu quero que você entenda isso. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer a terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém?
é uma analogia, ele está falando de uma planta. Deus não está nem se o toco está morto, ele está falando de gente que você já se acha seca, morta, que não tem mais esperança. Amém? Ao cheiro das águas, a vida vai voltar. É uma analogia com a história, que faz parte da história de muita gente. Mesmo que se sinta seco no deserto e até achando que já acabou, ao mover do Espírito de Deus, a vida vai voltar, os sonhos, os projetos vão voltar. Isso só depende de Deus, mas não depende de nós. Aquela planta seca não poderia fazer nada para que viesse chuva, mas quando a chuva veio, ela se renovou. Amém? Talvez você fez tudo que você imaginava que devia fazer. Agora o que você faz? Você passa a crer mais em Deus. Tem coisa que só Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Tudo bem? O que eu preciso, pastor? De uma visitação de Deus, para que você possa voltar a produzir frutos, ramos e dar ramos e produzir ramos com planta nova. Tem coisa que só depende de Deus, amado. Tem coisa que não depende de nós. Eu posso jejuar, posso orar, posso dizimar, posso fazer meu propósito, posso dar cesta básica para quem não tem, posso fazer tudo isso, mas tem coisa que não depende de mim. Tem coisa que depende de Deus e é o momento de Deus, na hora de Deus. Eclesiastes 3, um diz que é um propósito. Como que ela está lá? Como que ela está lá? Eclesiastes 3:1. É um propósito determinado, é um tempo determinado para todo propósito embaixo dos céus. O crente que quer ver para crer, ele costuma ficar impaciente nesse momento. Ele acha que Deus respondeu todo mundo, mas não vai responder ele. Isso é mentira de Satanás. Ao cheiro das águas você vai brotar. Prepara, porque tem ramos para você produzir em 2026. 2026 é um ano de crescimento, de alargar tendas, amado. Você precisa entrar com isso no coração. No momento como se você estivesse entrando para um ano de mais derrota na sua vida, não. Isaías 54, 2 e 3 diz o seguinte: uma palavra de Deus para mim, espero que seja para ti também. Alarga os passos da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não o impeças, não impeças o agir de Deus na tua vida. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, os teus filhos e netos possuirão as nações, e fará que se povoem cidades assoladas. É a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida em 2026. Uma outra orientação para encerrar. Deixa eu ver, tem tempo. Confia mais em Deus e confia menos em si. Por você estaria em um lugar diferente, numa posição diferente, numa situação diferente. Ou seja, confia em você só, não deu certo. Então o que você faz? Confia mais em Deus em 2026. Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala que maldito é o homem que confia no homem. Eu escutava meu pai quando criança dizer assim, né, uma pessoa deu prejuízo para ele: quem que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem? Mas não está falando de homem, está falando da humanidade, do braço da pessoa. E eu achava que era isso. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Toda pessoa que aparta o coração do Senhor e passa a confiar mais em si do que em Deus, essa pessoa vai morar no deserto, em lugares secos e áridos. Agora, 7. Bendito o homem, mulher, gênero, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele, este homem, essa pessoa é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Vai vir o calor, amado, sobre todos. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de 2026, no ano de sequidão, se acontecer, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Certo, amém? O cristão que compreendeu isso, ele pode estar no deserto e estar produzindo, mano. Amém? O deserto é lugar de morte só para pessoas incrédulas, que precisam ver para crer. Aquele que tem o coração, ele pode estar no deserto, ele sabe que Deus está com ele no deserto. Tudo bem? Confie em Deus, conheça Jesus. Você já sabe qual que é o nome de quem vai estar com você por todo o 2026?
É o meu marido, pode ser que Deus leve ele. É a minha esposa, pode ser que ela não chegue no final de 2026. Sabia disso? Eu não sei se eu vou estar vivo nem na minha vida, como que eu posso dizer aqui, né? Mas você sabe quem é que vai estar com você por todo o 2026 e por toda a tua vida? Você pode cair, por favor? Mas para isso você precisa saber quem que é Jesus. Você sabe quem que é Jesus? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, se puder colocar aqui, por favor. Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você tire o meu povo do Egito. 430 anos escravo, acabou o tempo, eu vou tirar o meu povo e vou usar você, Moisés. E Moisés disse: Deus, eu vou chegar para Faraó e eu vou falar o que, Deus? Faraó tem muitos deuses. Diz que o Deus eu sou te enviou. Está aqui? Hã? O eu sou te enviou. Eu sou o quê? Deus não falou. Eu sou poderoso. Eu sou guerreiro. Eu sou top. Deus não falou. Diz eu sou. Aí Jesus veio, se encarnou. E ele chegou e disse assim: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. O eu sou vai estar com você por toda a tua vida, irmão. Amém. Glória a Deus. O eu sou é mais do que suficiente para abençoar você hoje, amanhã e sempre, amado. Glória a Deus. Você crê que 2026 pode ser diferente? Amém. Se você passar a crer mais em Deus e a olhar menos para si. Não estou falando que você dar todo, né, zoado, não. Confiar mais em Deus. Deus, eu vou confiar mais no Senhor. Eu vou acreditar mais no Senhor. Amado, eu demorei mais de 20 anos para ter algumas coisas na minha vida. E eu desejei ter desde o primeiro ano de igreja. Você acha que na minha cabeça mexia? Não. Os irmãos andando de carro e eu andando a pé, não tinha vida nem com a bicicleta. Mas tinha um tratamento de Deus na minha vida. Esses dias eu estava andando no carro com alguém. Eu já um senhorzinho de 54 anos. Eu disse para a pessoa assim: Deus sabe todas as coisas. Se ele tivesse me dado um carro desse há 30 anos atrás, eu tinha me arregaçado 200 vezes já. Deus sabe todas as coisas. E existe um momento de Deus para abençoar você. Mas você precisa crer, mesmo que eu não estou vendo, eu estou crendo. Vai vir e vai chegar. Você crê nisso mesmo? Amém. Vamos cantar um pedacinho aqui, por gentileza.